Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento que você já conhece, então, em que nós viajamos pelo Brasil para saber como é que está o andamento das principais culturas plantadas em solo brasileiro. E vamos direto lá para a Bahia, para a região de Correntina, conversar com o presidente da ABAPA, o Luiz Carlos Bergamaschi, que então vai trazer para a gente como é que foi o desenvolvimento da safra de algodão por lá, já que a colheita está ainda começando, né, de maneira incipiente, mas os preparativos já devem ganhar força nas próximas semanas. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos que estão assistindo para Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui conversando sobre a safra da Bahia. Luiz Carlos, a questão do algodão por aí, no final do ano passado, né, na época do Natal, teve aquela chuvarada, né, que invadiu aí Bahia, Minas Gerais, fez aquele estrago todo. De lá para cá, como é que foi o desenvolvimento do ciclo do algodão por aí? Final de dezembro, na época do plantio, nós tivemos chuvas acima da média. Isso atrapalhou um pouco o plantio, o estabelecimento da cultura, e essa cultura não tolera esse nível de encharcamento. E agora, no final do ciclo dela, a partir de fevereiro, março e abril, as chuvas diminuíram bastante, ficando bem abaixo da média, e isso comprometeu um pouco da cultura. Algumas regiões um pouco mais, outras um pouco menos, né? A região mais aqui de Correntina, Jaborandi, foi um pouquinho mais afetada, mas temos umas outras regiões, Roda Velha, Quaceral, que estão um pouco melhores. E é uma estimativa nossa, nos últimos dias, de uma redução da produtividade da Bahia. Nós tínhamos, inicialmente, uma expectativa de colhermos 211 arrobas de algodão por hectare. Em função dessa redução das chuvas, a nossa estimativa agora é de ficarmos entre 280 a 300 arrobas de algodão por hectare. Isso dá uma redução de 5 a 10%, reduzindo, consequentemente, a nossa produtividade de pluma também. Estimativa inicial de 588 mil toneladas de algodão em pluma e agora para 530 mil toneladas de algodão em pluma. Isso ainda está no início, a colheita começou agora essa semana, de forma incipiente em alguns locais. Acreditamos que para a semana que vem deve intensificar, mas a partir de junho mesmo a colheita volta ao normal. Colhendo principalmente essas áreas estão chegando mais cedo agora, principalmente as áreas mais fracas. E Luiz Carlos, então, só para a gente pontuar, assim, né, o que pesou mais nessa redução da safra? Foi o excesso de chuva ali no começo do ciclo, né, aquela chuvarada toda, aquele encharcamento, ou essa redução, esse corte aí das chuvas aí para março, abril? O encharcamento reduziu um pouco, mas o principal foi no final do ciclo esse corte das chuvas, esse que mais afetou a cultura. E de que maneira que isso afeta, em que fase que acabou pegando o algodão, então, esse corte de chuvas? No final, que você tem a fase reprodutiva na formação das maçãs, a falta de chuva, houve uma emissão menor de maçãs, um abortamento, e essas maçãs podem apresentar um peso menor. Isso afeta na produtividade. Certo. E aí, então, você fala, né, nessa questão da produtividade, tanto do capulho, né, da pluma com o caroço, e também a respeito da pluma. Como é que fica a relação de troca com os custos de produção? Porque a gente sabe que os insumos pesam bastante, né? A gente tem aí uma cesta de custos de produção, pensando em várias culturas, né, que se planta aqui em solo brasileiro, que estão muito altos, né? Os custos de produção, o produtor rural aí está suando para conseguir fazer as contas aí fecharem. Como é que ficou aí então na Bahia para o algodão? Para essa safra que estamos colhendo agora, os custos foram do ano passado, então são os custos menores e com os preços relativamente melhores. Então não acredito que tenhamos problema com essa safra 22, 21, 22. Agora, para a próxima safra, realmente houve um aumento sistemático dos custos, puxado pelos fertilizantes e um pouco de defensivos, mas, por outro lado, boa parte disso já foi adquirido no menor ou maior preço pelo produtor. E muito desses insumos já estão na propriedade. Acredito que uns 70% já deve ter sido comercializado e boa parte disso já deve ter sido entregue.
né? A mesma coisa com os defensivos e os fertilizantes. Agora, certamente a margem para a safra 23 será menor do que a margem da 22, né? E, Luiz Carlos, pensando então nessa questão de preços, de margem, como é que está a comercialização então aí para os produtores da Bahia, né? A que preços que estão se fazendo negócios aí? Esses preços estão satisfatórios? Foi travado algum tipo de contrato, né, feito anteriormente? Como é que está essa situação da comercialização? Safra 2021-22, acreditamos que 70% já deva ter sido travados. Um preço a partir de 80 centos, acho que agora está 1,20, nessa faixa. Não sei te dizer exatamente o preço médio, mas é um preço que remunera a safra 21. A safra 23, eu acredito que está um pouquinho mais lenta em relação aos anos anteriores. Agora, com essa recuperação do mercado, o algodão chegando próximo a $1, talvez alguns negócios já devem ter sido efetivados. Até para compensar essa alta dos custos da próxima safra, o preço precisa colaborar, senão a margem vai ficar bem apertada para o próximo ano. Ou seja, o produtor também se garantindo aí, fazendo um caixa para poder ajudar a viabilizar a próxima safra, né? Realmente o crédito, os juros estão mais altos. Nesse momento, acho que o agricultor deverá participar com um pouco mais de recurso próprio, até para diminuir a sua própria alavancagem para a próxima safra. Certo. Luiz Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa colheita para vocês, né, para todos os produtores de algodão aí da Bahia, que esses trabalhos corram muito bem, que o clima colabore, né, para a entrada das máquinas no campo e que a gente aí tenha, então, uma expectativa de safra boa, né? Já que a gente está no comecinho, você comentou que vem aí nesse início os algodões, então, em pior estado, mas que a gente possa ver aí melhor qualidade nos próximos campos a serem colhidos. Muito obrigado, eu que agradeço, Letícia, estou sempre à disposição. Obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Luiz Carlos Bergamaschi, que é presidente da ABAPA, nos trazendo as informações a respeito da safra de algodão na Bahia. A colheita está começando agora de maneira muito pontual, deve ganhar ritmo nas próximas semanas, mas, segundo então o Luiz Carlos, já existe uma expectativa de perda de produtividade em torno de 5 a 10%, e isso ele fala não só da região oeste da Bahia, mas do estado como um todo. Isso porque as chuvas, elas ficaram mais escassas mais cedo, né? Entre março e abril, essas chuvas então cortaram e isso causou uma produção menor de maçãs, né? Um abortamento das maçãs, inclusive, ou seja, contribuiu para reduzir a produtividade. E essa escassez de chuva, segundo o Luiz Carlos, ela foi mais prejudicial do que aquele excesso de chuva. Lembra lá em dezembro, na época de Natal, que foi aquela chuvarada na Bahia, em Minas Gerais, muito estrago. Esse encharcamento ele foi menos prejudicial do que essa estiagem mais agora para o final do ciclo do algodão. Mas ainda, segundo o Luiz Carlos, as estimativas, então, de produtividade ficam como? Em relação ao capulho, né, que é a pluma com o caroço do algodão, antes se esperava uma estimativa, então, de 311 arrobas por hectare, agora deve ficar entre 280 a 300 arrobas por hectare. E, em relação à pluma, a expectativa anterior era de 588 mil toneladas da pluma e agora passa para 530 mil toneladas. E sobre as negociações para essa safra que está sendo colhida, o Luiz Carlos ele conta que os negócios foram bem feitos, foram bem elaborados, uma vez que os custos de produção ainda são em relação ao ano passado, então o produtor de algodão vai conseguir ter uma margem melhor, mas para a safra 23 a conversa já é outra, porque os insumos já vêm com um preço, né, principalmente fertilizantes, mais elevados, como o que a gente está vendo agora. Então, a gente deve ver então, essa margem um pouco mais estreita para a safra 23. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo,
Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.